Nós vamos voltar então, abrir nossas Bíblias lá em Atos, no capítulo 16. Atos 16, nós vamos ler agora apenas versos 30 a 34. Amém? Diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se por haver crido em Deus. Amém? Que a palavra do nosso Deus possa encontrar em nossos corações um terreno que esteja pronto para produzir frutos para Deus. Amém? Eu quero estar, através desse texto, refletindo um pouco sobre o convite a viver o cuidado de Deus. Nós, enquanto vivemos, enquanto caminhamos nesta terra, durante a nossa jornada, nós recebemos muitos convites. Somos chamados para muitas coisas. Acredito que muitos devem ter recebido convites para passear durante este feriado. Outros até receberam convite para participar da festa do carnaval. E tem aqueles que aceitam o convite. Nós aceitamos tantas propostas ao longo das nossas vidas, e em cada convite, em cada proposta, em cada chamado, nós temos que decidir se aceitamos ou não, não é verdade? Toda vez que alguém te convida para ir à sua casa, ou te convida para ir a algum lugar, é você quem vai decidir se vai ou não. O convite de Deus, o chamado de Deus é para a salvação eterna. E Ele está chamando cada um de nós. Todos nós somos chamados, convidados a estar vivendo ou a ir à presença de Deus. Alguns são chamados na individualidade, outros são chamados quando estão juntos, mas a decisão sempre será pessoal. Cada um de nós será responsável em aceitar ou não. E quando eu leio esta porção das Escrituras, e se busco um olhar mais atento, se com o coração quebrantado, eu posso perceber aqui a expressão do amor de Deus, que está registrado lá em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui está o convite do Senhor, o chamado do Senhor para uma nova vida. E cada um de nós pode ouvir esta voz de Deus através das Escrituras, através das ministrações como esta que estamos fazendo nesta noite. Deus tem falado e tem chamado um povo para ser santo, um povo para ser salvo, para viver a comunhão com Ele.
E aí então, diante desse chamado, nós precisamos decidir. Aqui nós lemos a história de um carcereiro, um homem que ouviu a voz de Deus, que ouviu o chamado de Deus. Ele estava lá no seu trabalho, na prisão, cuidando dos prisioneiros, como nós lemos o texto aqui do princípio, e naquele momento há uma intervenção sobrenatural da parte de Deus em favor daqueles que estavam lá, naquele presídio, naquele local, que adoravam a Deus enquanto lá estavam. E Deus, em resposta ao seu louvor, em resposta às suas orações, vai ao encontro deles para libertá-los daquele cárcere. E esse homem, que é citado aqui como carcereiro, era o responsável pela guarda deles. E, segundo a lei romana, era uma responsabilidade, se um dos prisioneiros fugisse, ele poderia ser condenado até a morte. E quando ele percebe que as portas estavam todas abertas, que as correntes tinham se soltado dos prisioneiros, então ele ficou apavorado, porque ele sabia que ele ia ter que justificar sobre aquilo, e a sua morte poderia ser muito mais dolorida. Então ele resolve tirar a sua vida, quando ele puxa a espada, para que não precisasse passar pelo processo de ser julgado e condenado pela falha no seu trabalho. Mas Deus estava indo ao encontro dele. E aí então, através dos lábios do apóstolo Paulo e de Silas, Deus começa a falar àquele homem. E o texto vai dizer que o apóstolo Paulo com Silas pregaram o evangelho para ele. E quando ele ouviu, ele teve que tomar uma decisão. Por isso, meus queridos, nesta noite, quando nós estamos falando desse chamado tão precioso do nosso Deus, nós também teremos a nossa parte, quando teremos que decidir se aceitamos ou não aquilo que está sendo oferecido graciosamente pelo amor de Deus. Como vemos o texto, ele chegou àquele ponto de fazer aquela pergunta tão conhecida: mas senhores, o que eu devo fazer agora? E a resposta é muito simples: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, a salvação é um presente maravilhoso do nosso Deus. É algo que não se compra na prateleira de um supermercado, não se conquista pelo esforço que eu possa ter, pelo conhecimento que eu posso adquirir, talvez por tudo aquilo que a ciência, com toda a sua grandeza de poder construir coisas, mas nem com isso eu posso alcançar a salvação. A ciência hoje, através da medicina, faz grandes milagres, mas não é o suficiente, porque ela não consegue salvar a tua alma. Ela pode curar o teu corpo físico, ela pode, talvez, até te ajudar a viver uma vida melhor, diante de circunstâncias, situações, por conta do pecado, muitas vezes somos acometidos de enfermidades. Mas ela não pode salvar a sua alma. Este é um presente gracioso que só Deus tem. E Ele vem, através desse chamado, através desse convite, oferecer a você. Te convida a vir à sua presença, ouvir a sua voz e então receber o presente da salvação. Por isso, meus queridos, a salvação requer uma decisão pessoal.
Nós, olhando para esse texto bíblico e para a situação que ali estava acontecendo naquele presídio, naquele momento, nós percebemos claramente que aquele homem, diante da palavra de Deus, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que ter uma atitude. Porque foi exposto para ele o convite maravilhoso do Senhor. E eu me lembro de que, como está registrado, enquanto Jesus ministrava aos seus discípulos, ele diz muito claro: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, o que acontece? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, no chamado para a salvação, requer de nós uma decisão pessoal. Eu posso estar em meio à multidão, como estamos aqui hoje, mas o chamado é para mim. A palavra está sendo dirigida ao meu coração. Eu não poderei justificar diante de Deus pela sua vida. Seus familiares, ou aquela pessoa mais próxima de você, quem sabe sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, aquele que está pertinho, nem este pode diante de Deus interceder pela salvação a você, a não ser proclamar com os seus lábios a palavra de Deus, para que você, ouvindo, possa decidir se quer aceitar ou não este convite maravilhoso do nosso Deus. A gente precisa parar um pouquinho e a gente precisa reconhecer em nós que nós somos falhos, mas nós somos a criação mais perfeita de Deus. A nós, Ele deu daquilo que Ele não deu a nenhum outro, ou outra coisa, ou outra vida que Ele criou nesse mundo. Mas ao homem, Ele deu a sua imagem e a sua semelhança. E com isso, irmãos, nós temos a possibilidade de poder compreender, de poder entender os mistérios de Deus, que são revelados através da Escritura. Porque ela é exposta diante dessa condição humana de compreensão e de entendimento que nós temos, nós podemos então tomar uma atitude, tomar uma decisão e escolher se queremos ou não receber este convite de Deus. Eu não sei se você, esta noite, quem sabe, até não foi convidado para qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui, porque você queria compartilhar da comunhão com os seus irmãos, porque você queria apresentar este culto a Deus, porque você queria estar na presença de Deus. Mas muitos, meus queridos, nesta noite, receberam outros convites, estão vivendo outras coisas, outros prazeres, estão vivendo outros desejos, mas eles também tiveram que decidir sobre isso. E aqui nós estamos sendo chamados por Deus a receber essa palavra. Essa palavra requer que nós usamos da nossa consciência, requer que nós usamos da fé que está em nós, que faz parte de nós. E aqui estamos sendo desafiados, nesse chamado de Deus, a crer no Senhor Jesus. E aí, então, cabe a mim, cabe a você, colocar isso em prática. Pela manhã, enquanto nós estávamos na escola bíblica hoje, estávamos falando um pouco sobre o amor, sobre
a mutualidade, né? Ou seja, de vivermos como um corpo, unidos que somos em Cristo. E a gente descobre pela palavra de Deus, entendemos pela palavra de Deus, que para nós vivermos isso tem que haver, da parte de nós, renúncia, primeiramente da nossa vontade, do nosso desejo para olhar para Deus e seguir o seu exemplo de amor incondicional. Amar não porque a pessoa merece, mas porque Deus manda e pede que devemos amar uns aos outros, que devemos nos doar, que devemos servir uns aos outros, da mesma forma como Ele veio a este mundo para nos servir e para nos salvar. E aqui está a oferta de Jesus, que foi pago um alto preço, apesar dela ser graciosamente ofertada a nós, ela custou muito para Deus, ela custou muito sacrifício para Jesus, muita dor, mas Ele está nesta noite dizendo que Ele quer salvar você, que Ele quer salvar a sua casa. Mas eu preciso primeiramente tomar a decisão, eu preciso aceitar este convite. E aceitando este convite, então, entender que agora a minha vida será direcionada pela vontade do meu Senhor Jesus, que é o meu Salvador. E toda a sua vontade, irmãos, vai estar revelada aqui, através das Escrituras. E quando eu ouço aquilo que está registrado, quando eu vejo Deus falando através da sua palavra para que eu precise tomar essa decisão, eu não posso endurecer o meu coração. Porque se eu endureço o meu coração, eu, da mesma forma, estou tomando uma decisão. Porque é como que se eu estivesse dizendo não. Muitos, às vezes, param um pouquinho diante da oferta de Deus, achando que tem mais um tempo para viver, que tem uma vida ainda para desfrutar, que é muito cedo para vir para a presença de Deus e, dentro da sua visão medíocre, às vezes, achar que vai viver numa prisão, porque não pode fazer as coisas que a sua carne deseja, as coisas que o mundo oferece. E com isso vão adiando essa decisão, mas muitas vezes com muita consciência de que aquela é a única decisão mais correta que ela precisa tomar na sua vida. E aí eu fico pensando, irmãos, como nós choramos e como algumas famílias estão chorando hoje por aqueles adolescentes. Talvez a gente, olhando para a circunstância e para a situação, a gente olha para os nossos filhos, para as nossas crianças, e a gente vê que eles têm um futuro tão grande, tão distante. Mas como que nós podemos ter essa garantia? Como que nós podemos ter essa certeza? Você pode imaginar que os pais dessas crianças que foram ceifados imaginavam de alguma forma que a vida deles ia ser ceifada tão rápida e tão cedo como foi? Nós precisamos parar, nós precisamos refletir que a vida que Deus tem nos dado é o bem mais precioso que nós possuímos. E essa vida, ela só será garantida através do sacrifício de Jesus Cristo. Enquanto nós não aceitarmos este presente, enquanto nós não aceitarmos este convite de arrepender-se dos nossos pecados, de reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas, nossa vida não tem segurança alguma. Estamos tão condenados como qualquer outra pessoa que nunca ouviu falar, ou que endurece o coração diante da palavra de Deus. Porque a verdade, irmãos, que a Bíblia relata sobre
este convite é que é a única forma para nós podermos desfrutar na eternidade da graça e do amor e do cuidado de Deus. Nós queremos o cuidado de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas muitas vezes fugimos de ouvir a sua voz, que nos chama, dizendo que nós precisamos renunciar a algumas coisas para poder viver a comunhão com Ele. Então, queridos, Deus nesta noite, através de Jesus, está te chamando, porque Ele quer te dar a salvação. Mas essa decisão é pessoal, essa decisão é sua. Imagine que Jesus está dizendo para você agora, tente imaginar você no lugar de Zaqueu. E Jesus dizendo para você, hoje importa que eu durma em tua casa. Você pode imaginar Jesus falando isso para você? Pode ou não? Mas Ele está falando. Ele está dizendo que Ele não só quer dormir na sua casa, mas Ele quer viver toda a vida junto de você. É essa promessa que Ele diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E eis que eu estarei convosco até os confins. Mas antes, eu preciso receber Jesus como Senhor, como Salvador na minha vida. E essa é uma decisão que cabe unicamente a mim. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, está muito claro lá, quando Jesus chega diante da igreja, Ele está lá fora, mas Ele bate na porta, e Ele espera que a porta seja aberta, e que Ele seja convidado a entrar. E é isso que Jesus está fazendo nessa noite, Ele está batendo na porta do seu coração, e você está ouvindo a sua voz. Eu não sei se você já fez isso, mas às vezes tem alguns momentos que você quer ficar só, que você, né, de repente você ouve a voz e você faz de conta, hoje eu não quero. Tá? Eu ouço muito às vezes isso, e às vezes a gente é tentado a isso, por exemplo, quando os testemunhas de Jeová estão passando na frente da sua casa, naquela hora, às vezes que você está lá, né, as mulheres principalmente, na hora da comida, fazendo a comida, tem que às vezes deixar a comida ali de lado, ou, né, correndo o risco de queimar. Outros, quando você está lá descansando, e, né, cedo eles estão batendo na porta, e aí você olha para fora assim e diz, não, hoje não vou atender, não. Mas você sabe que Ele está lá. Você ouviu o chamado. É assim que Jesus é rejeitado às vezes. Ele está batendo a porta do seu coração. E Ele está dizendo que Ele quer entrar na sua casa. Ele quer ceiar com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Mas muitas vezes nós fechamos a porta. Fechamos os nossos ouvidos. Fazendo de conta, irmãos, porque ouvindo nós estamos da sua voz. E não permitimos que Ele entre. Por quê? Porque se Ele entrar, nós vamos ter que abrir mãos de algumas coisas. Nós vamos ter que negar algumas coisas. Vamos ter que deixar de viver algumas coisas que nós gostamos. Porque agrada e nos dá prazer, mas que nós sabemos que é errado. Que não agrada a Deus e que nós precisamos nos desfazer daquilo. Então, queridos, o chamado é para você, é para mim, mas é eu que decido ouvir a voz de Deus, aceitar o seu convite, receber a sua palavra e assim receber Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Mas o chamado também nos oferece alívio. O chamado de Deus
para a salvação nos dá alívio e auxílio da parte de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, nós vamos ver Jesus falando com uma multidão, e ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o chamado de Deus é para cuidar de nós. Muitas vezes nós estamos carregando um fardo pesado demais, mas Jesus está se oferecendo não só salvar a sua vida, mas Ele está dizendo: eu quero dar alívio a você, eu quero te ajudar a você levar esse fardo. Ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, é receber o auxílio de Deus, é receber o alívio da carga que muitas vezes nós carregamos, muitas vezes carga essa que nós mesmos fazemos ela pesar. Outras vezes pelas circunstâncias e por aqueles que caminham junto de nós, que estão junto de nós, muitas vezes se torna um fardo pesado, e Jesus está dizendo: venha a mim, venha, eu quero te ajudar, eu quero aliviar esse fardo que você está carregando, eu não vou deixar você carregar sozinho. E aí Ele vai nos ensinar ainda mais, além de Ele carregar o fardo, Ele vai te ensinar a você fazer o mesmo que Ele faz, a auxiliar e ajudar os seus irmãos a carregar o seu fardo também. Será que muitas vezes nós não endurecemos o nosso coração porque nós não queremos nos desfazer do nosso fardo? Nós, enquanto estávamos lá na Bahia, aí tem um gabinete lá onde o irmão Aderaldo, na sua casa, está fazendo, e a gente foi auxiliar ele lá, e fomos arrumar as coisas lá. E o Acácio fez uma faxina. Ele não estava presente, ele falou: não, isso aqui não presta mais, isso aqui vamos jogar fora. Eu disse: Acácio, devagar, Acácio, não é teu, isso não é... Não, pastor, isso aqui. E a gente foi vendo coisas que ele acumulava e coisas que realmente, porque eu sou assim também, e eu acredito que você também é assim. Muitas vezes nós acumulamos coisas, e nunca vamos usá-las, mas elas estão lá, porque são nossas, e a despensa às vezes fica cheia, às vezes os armários estão cheios, às vezes tem coisas atrapalhando dentro da nossa casa, mas nós não queremos nos desfazer deles. Assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Tem muitas coisas que estão atrapalhando a nossa santificação diante de Deus, que não estão permitindo o nosso caminhar, de os nossos ouvidos estarem atentos à voz de Deus, para nós obedecer, porque nós estamos carregando um fardo muito pesado de coisas que nos prende ainda a este mundo. E assim nós deixamos de receber o auxílio e o alívio que Jesus quer dar. Abra o seu coração, abra a sua vida, permita que Jesus entre na sua vida e que Ele te auxilie, que Ele te ajude, que Ele te conduza a viver uma vida de santificação, para que Deus seja glorificado através de você. Nós somos convidados a vir até Jesus. Ele nos oferece descanso, satisfação e tranquilidade. Em Jesus há descanso. Em Jesus há paz. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo vos dá. Tende bom ânimo. Queridos, nós precisamos descansar, e no chamado, no convite da salvação, Jesus vem nos aliviar também, vem nos auxiliar. Mas também no chamado, neste convite, nós vamos receber alegria. Veja que este carcereiro, quando ele recebeu a palavra de Deus, quando ele
compartilhou com a sua família, junto com o apóstolo Paulo e junto com Silas. Quando eles pregaram para ele, depois pregaram para sua família, todos foram salvos. E veja que em seguida, meus queridos, eles se reuniram com muita alegria. Por quê? Porque estavam na presença de Deus. O melhor lugar, nós cantamos essa música, não cantamos? O melhor lugar no mundo para se estar é onde? Na presença de Deus. Nós falamos isso, lemos os salmos, né, que falam contando a grandeza desse Deus que nos acolhe, que cuida de nós, que nos protege, que nos ama. Mas muitas vezes, meus queridos, nós estamos tão distante, porque não queremos viver da forma como Ele quer. Porque entendemos e desejamos satisfazer a nossa vontade, e aí então não desfrutamos da alegria da salvação. Nós temos o exemplo de Davi, que quando pecou e quando ele sentiu-se distante de Deus por conta do pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus, e ele então se sentia totalmente fora, ele não tinha mais alegria na sua vida. Então ele clama ao Senhor: devolve-me a alegria da salvação. É assim que muitas vezes nós estamos caminhando. Por quê? Nós estamos permitindo que o pecado, que os desejos, que outros convites se torne mais importante do que o convite de estar na presença de Deus, buscando uma vida de santificação. E assim, então, nós deixamos de viver a alegria da salvação. Deus está nos chamando nesta noite, irmãos. Deus está chamando você nesta noite. Ele está batendo a sua porta, ao seu coração. E Ele não quer trazer isso tudo só para você, mas Ele está prometendo que a sua família também será alcançada. Que aqueles a quem você ama também poderão ser alcançados. Você crê nisso? Ele está chamando-nos a crer. É Ele que está dizendo que nós devemos crer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, mas a decisão não é pessoal? Sim, sempre será. Mas a decisão que você toma pode influenciar toda a sua família. E talvez não no primeiro momento, talvez para alguns leve muito tempo. Eu fiquei mais de 25 anos testemunhando e orando pela conversão da minha mãe. Mas ela chegou, porque eu creio nessa promessa da palavra de Deus, e eu sempre clamei a Deus pedindo para que Ele não permitisse que a minha mãe fosse ceifada dessa vida antes de ser redimida, antes de receber a salvação em Cristo Jesus. Porque eu estava pedindo isso a Deus, embasado nesta palavra, que eu creio, e eu crendo, a minha família pode ser alcançada. Mas eu preciso testemunhar, há um preço a pagar, há uma vida a se viver, há convites a se negar, mas há o convite que eu tenho que aceitar. Jesus está te chamando para viver uma vida de santificação. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Você quer viver a alegria da salvação? Então, você precisa ouvir a voz de Deus. E então você será alcançado e sentirá o alívio e a alegria de estar vivendo na presença de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero estar orando com você. Quero estar neste momento intercedendo para que aquilo que a palavra de Deus falou aos nossos corações nessa noite, mesmo que rapidamente,
ela possa encontrar lugar para que possa haver primeiro o alívio, o auxílio, para que você possa se alegrar. Talvez você nesta noite esteja aqui pensando, enquanto ouve essa mensagem, que são muitas lutas que você está enfrentando. São muito a opressão, são muitas dificuldades, e você não consegue sentir alegria. Jesus está te convidando neste noite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus quer ajudar você a levar o fardo. Ele quer aliviar o peso que você está carregando. Mas o primeiro passo é seu. Você precisa aceitar o convite. Você precisa tomar essa decisão, assim como o carcereiro naquele momento que indagou: Senhores, o que farei agora? E a resposta continua assim mesmo: Jesus, e tu serás salvo, tu e a tua casa. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por vir ao nosso encontro. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor não faz acepção. O Senhor traz esta oferta, este convite a todos nós. Assim como enquanto o Senhor passava pelaquela cidade, em meio àquela multidão, quando Zaqueu estava lá, e o Senhor então o convidou para ir até a sua casa, e ali o Senhor pernoitar. Que esta noite, Deus, cada um que aqui está possa sentir o seu nome sendo chamado. Hoje eu quero entrar na sua casa. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero aliviar a carga que você está levando. Eu quero te ajudar na sua jornada. Eu quero te conduzir em uma vida de santificação, para que você possa desfrutar da comunhão com Deus. É isso que Jesus deseja. É isso que Ele está te oferecendo nesta noite. Só depende de você tomar essa decisão, dizer: eu quero, eu creio, eu desejo receber Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Faça este pedido, faça essa oração, entregue-se completamente e permita que o Senhor comece a transformar a sua vida, para que você possa sentir a alegria da salvação. Porque aquele que tem a alegria da salvação, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, ele consegue ver o seu futuro, e isso alegra o seu coração. Você quer ter certeza de uma vida abençoada, de um futuro garantido? Então receba o convite de Jesus nesta noite, e você terá toda a alegria que precisa ao ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, aquilo que está preparado para você.
receba Jesus hoje como Senhor, como Salvador da sua vida, porque Ele está te convidando. Pai querido, muito obrigado, Deus. Aqui está a sua igreja diante do Senhor. Eu não sei quantos ainda não se decidiram. Eu não sei quantos já tomaram essa decisão. Mas o Senhor está aqui nesta noite. E conforme o seu bom querer, Deus, esteja tocando os corações aqui. E que cada coração nesta noite possa estar se abrindo para receber essa palavra de salvação, este convite, este chamado a desfrutar da comunhão com o Senhor. Pai, eu não sei quais as necessidades, quais as lutas que os teus filhos estão enfrentando, mas o Senhor as sabe. E eu rogo a Deus, intercedo por cada um deles, pedindo na sua graça, no seu amor, para que na sua misericórdia o Senhor vá ao encontro de cada um dos teus filhos, para abençoá-los, ó Deus, e para aliviá-los, e para dar a alegria da salvação. Que cada um de nós, ao sairmos deste local, sendo conduzidos de volta aos nossos lares, iluminados pelo seu Espírito, Deus, purificados pela sua palavra, possamos irradiar toda a luz que vem do Senhor, para que este mundo que jaz nas trevas possa enxergar, assim como nós temos enxergado, o futuro eterno que o Senhor tem preparado para nós. E que assim, ó Deus, muitos possam vir e aceitar o chamado, o convite que o Senhor tão graciosamente faz através de Jesus, quando diz que Ele veio para salvar o mundo inteiro. E por isso nós te somos agradecidos, por isso nós te agradecemos e oramos pelo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos, e que a gente possa viver uma semana de graça, e que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus, ao chamado do Senhor. Amém? Vamos encerrar esse culto cantando juntos esse louvor. Volta um pouquinho, Carlos. Vamos nos colocar de pé? Meu tesouro e esperança são no
Deus abençoe.